Durante essa semana, como foi o aniversário da cidade de Marília, nós tivemos um tema para a semana. Começamos na tarde da esperança, que foi esperança para uma cidade. Depois no culto de quinta-feira, que é o nosso culto da vitória, foi vitória para uma cidade. E aí hoje, que é o nosso tema, que nós estamos lançando alicerces, que é o tema do ano, e vai ser o alicerces da redenção, vai ser redenção para uma cidade. Então eu vou repetir a mensagem de hoje de manhã. A gente tem conversado sobre, às vezes, realizar 2 mensagens e tudo mais, mas como é um aniversário, e esse tema específico de redenção para uma cidade, nós conversaremos então sobre esse tema. E antes disso, tem um vídeo. Não tem um vídeo ou tem um vídeo? Tem um vídeo? Isso, tem um vídeo que nós passamos tanto na Tarde da Esperança, no culto da Vitória, só para introduzir esse tema para a gente compartilhar então. Marília, a cidade símbolo de amor e liberdade, completa neste mês de abril 96 anos de história. Fundada em 1929, Marília cresceu, se desenvolveu e se tornou um polo regional nas áreas de saúde, educação, comércio e indústria. Sua gente ordeira, trabalhadora e hospitaleira é o que torna Marília um lugar especial. Aqui a nossa igreja está instalada desde 1931 e ao longo dos anos, a nossa história tem se entrelaçado com a história da cidade. Acreditamos que temos um papel fundamental a exercer neste tempo. Somos chamados para ser uma bênção para a nossa cidade e para o seu povo, orando, amando e sendo instrumentos vivos nas mãos do Senhor. Nosso propósito é alcançar aqueles que estão distantes, oferecendo esperança e luz. Cremos que há esperança para a nossa cidade, que há vitória para Marília e, acima de tudo, que há redenção para a nossa cidade. Despertemos, primeira IBI de Marília, que sejamos uma igreja que é luz e sal neste tempo, uma igreja relevante para esta geração e as futuras que virão. Marília é nossa casa, que sejamos a resposta de Deus para cada coração dessa cidade. Amém. Realmente, quando ele fala de uma cidade acolhedora, é verdade, porque essa não é a nossa terra prometida que mana leite e mel, mas é a nossa terra prometida que mana bolacha e Coca-Cola. E quem vem para cá e bebe dessas águas não quer ir embora, é impressionante. Quando eu trago algum amigo, tal, o pessoal vem e quer ficar. Realmente essa cidade tem algo de especial. Sem contar tudo de bom e de ruim que sai daqui também, né? Porque a gente tem o Bradesco que saiu daqui, a TAM saiu daqui, a gente tem orgulho da nossa cidade. Tem algumas coisas não tão boas, mas também. E eu falei que a gente tem que começar a redenção para a nossa cidade. Esse é o nosso tema de hoje. A começar pelo nosso time. Que foi nadou e morreu na praia, né? O Santista, o Rodrigo aqui, o Santista está acostumado com isso, nadar e morrer na praia, fica tranquilo, Guto também aqui, os Santistas sabem o que é isso, mas, o Marilhense, a gente estava tão feliz, achando que ia subir, mas não subimos. Gente, brincadeiras à parte, hoje a gente vai compartilhar um pouco então sobre redenção para uma cidade. E eu queria compartilhar um pouco já com o que aconteceu na nossa viagem do Piauí. Quem tem me acompanhado sabe que semana passada eu fui para o Piauí, eu e um grupo da nossa igreja, a Drita aqui com a gente, estava lá, o Bruno estava de manhã, e aí já fica um convite, eu vou tentar não dar muito spoiler, porque semana que vem, no domingo que vem, nós vamos testemunhar dessa viagem. A gente vai ter a oportunidade de mostrar algumas fotos, um vídeo, eles vão poder testemunhar. O Marcos estará conosco. O Marcos ele trabalha na Secretaria de Evangelização, na nossa denominação da IPI do Brasil, viajou comigo, na verdade eu viajei com ele para o Rio Grande do Sul, e aí agora nós viajamos juntos também, é um baita amigo, e ele estará conosco na semana que vem, no Alvo e aqui, e aí a gente vai ter a oportunidade de ouvi-lo também, mas semana que vem não percam esse culto, hein? Porque a gente vai ter a oportunidade de contar com mais detalhes, e eles vão ter a oportunidade de compartilhar também, essa viagem ao Piauí que nós fizemos, no interior do Piauí, tendo a oportunidade de levar o Evangelho de Cristo. Mas aconteceu algo muito interessante, que eu quero linkar com redenção para uma cidade. Porque nós não íamos a princípio para a cidade de Hugo Napoleão. Hugo Napoleão é a cidade que nós ficamos lá, uma cidadezinha de 3.700 habitantes, a uns 180, acho, 150 quilômetros da capital.
E quando nós chegamos lá, é assustador, porque todo mundo tem moto. Primeiro que eu já cheguei na capital e a gente foi para uma igreja que nos recebeu, que era jamais na periferia. E na capital ninguém usava capacete, moto, todo mundo sem capacete e sem andando sinal vermelho, trânsito, contramão, ninguém respeitava nada e aquilo já me assustou. Mas quando a gente chega no interior, então, aí virou coisa de louco. A gente brincava que era trânsito Índia, cada um faz o que quer, entra o que quer, a hora que quer, uma doideira. E tão perto da capital. Mas o fato é que nós não iríamos para Hugo Napoleão. A viagem estava marcada por uma cidade chamada Coivaras. O Edson Teixeira, que é o missionário, pastor evangelista, quando fez o desafio na última conferência missionária, da gente levar um grupo para lá, ele trabalha com essas viagens de curto período, com as 100 cidades, claro, trabalha fora do país também, mas aqui no Brasil, com as 100 cidades mais pobres do Brasil. E trabalha com cidades pequenas, normalmente de 10 mil habitantes para baixo, e ele tenta causar essa cruzada, esse impacto na cidade. É impressionante, porque tem atendimento médico, atendimento odontológico, atendimento psicológico, atendimento jurídico, corte de cabelo, costura, manicure, pedicure, tem de tudo assim. Ele faz o impacto de um mutirão da cidadania, e aí tem trabalho de evangelismo, trabalho com as crianças, e todas as noites tem culto, onde a cidade vem em peso, é impressionante. E a gente teve a oportunidade, semana que vem a gente vai compartilhar mais sobre isso. Mas o fato é que nós não iríamos para Hugo Napoleão. Nós iríamos para Coivaras. E tudo programado para Coivaras, a gente se organizando para Coivaras, vendo onde a gente ia dormir, pousada ou não, ou outra cidade, vendo a estrutura. E de repente, até no grupo, começam a falar de Hugo Napoleão. Eu lembro que eu liguei para o Marcos, falei, Marcos, a gente está fechando a pousada em outro lugar, e a gente está indo para a cidade, o que está acontecendo? Ele falou, Juba, está mudando tudo, eu não sei o que está acontecendo, mas eu vou ver, te falo. E aí de repente a gente cai em Hugo Napoleão, não era mais Coivaras, era Hugo Napoleão. E na primeira noite, um pastor da Assembleia de Deus foi dar uma saudação, e ele falou assim, gente, vocês não vão acreditar, mas vocês são resposta de oração para essa cidade. Nós estávamos orando, e os pastores da cidade estavam orando, alguns que se conversavam, precisava acontecer alguma coisa em Hugo Napoleão. Eles falavam, nós estávamos orando por algo ou alguém, para alguma coisa acontecer, para mudar essa cidade. E de repente nós estávamos lá. E eu lembro que daí o Edson Teixeira, no seguinte, assim, quando pegou o microfone, falou assim, agora vocês entendem porque a gente está aqui? Não estava nada programado. E a gente se olhava, a gente falava assim, porque assim, foi impressionante. E até foi interessante que na viagem de volta, no aeroporto, a gente conversando, a gente falava assim, gente, não era para a gente ir para lá. Mas Deus mudou a rota. Deus mudou a história, Deus fez algo acontecer, porque Ele tinha um povo em Hugo Napoleão, porque Ele queria trazer uma redenção para aquela cidade. Deus quer trazer uma redenção para Marília, e se Ele precisar mudar a nossa rota, e quando eu falo a nossa rota, é a nossa agenda, os nossos preconceitos, o nosso pensamento, quebrar as nossas barreiras, destruir o nosso status quo, se Ele precisar fazer isso, para trazer redenção para Marília, Ele vai fazer. Eu quero compartilhar um texto da palavra de Deus que acontece exatamente isso. Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 27. E é um texto muito conhecido. Mas eu quero que você leia ou observe esse texto nessa perspectiva. Porque Deus fez algo aqui para mexer com uma cidade, uma ilha. A partir do começo do 27, na verdade vai contar a história do naufrágio de Paulo. Paulo tinha sido preso, ele estava preso com outros presos, mas Paulo ia ser julgado em Roma. Eles entram no barco, é um barco grande, tem comércio, tem outros passageiros. Na Bíblia, na verdade, conta, né? Tem 276 passageiros. E eles entram nesse barco para ir para Roma, porque eles tinham o julgamento de Paulo com César e os outros presos também. O fato é que quando eles saem da primeira cidade, começa uma grande tempestade. Mas uma tempestade violenta e tão fechada, que a Bíblia fala que eles não sabiam mais o que era dia e o que era noite. E essa tempestade começa a se estender. Por 14 dias,
2 semanas eles não viam mais o sol, não via mais a lua. Por 2 semanas o barco era levado de um lado para o outro, as ondas batiam. Eles tentaram fazer algumas coisas, tanto é que na Bíblia, no trecho vai dizer que eles desistem. Literalmente eles perdem a esperança e deixam o barco à deriva. Mas de repente, diz a história, capítulo 27, a partir do versículo 22, Paulo tem uma experiência com Deus. Atos, capítulo 27, a partir do versículo 22. Paulo dizendo para eles ali, mas agora recomendo-lhes que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído. Pois ontem à noite apareceu-me um anjo do Deus a quem pertenço e a quem adoro, dizendo-me: Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos os que estão navegando com você. Assim, tenham ânimo, senhores, creio em Deus, que acontecerá do modo como me foi dito, devemos ser arrastados para alguma ilha. O fato é que a história continua, e se você passar os teus olhos no restante desse capítulo, você vai perceber que eles continuam lutando com os mares. Eles vão tirando com as próprias mãos o peso, eles vão liberando o trigo, eles vão tentando fazer um monte de coisa, até que os soldados pensam e falam assim, nós vamos matar os prisioneiros. Mata os prisioneiros, porque se naufragar eles pularem no mar, eles vão fugir. Mas o centurião, que era Júlio, queria salvar a vida de Paulo, muda a ideia e fala, não, vamos lá, tudo mais assim. Chega uma hora até que eles estão tirando já o barco salva-vidas para tentar escapar, para tentar sobreviver. E Paulo os lembra dizendo, quem ficar aqui vai sobreviver. Se alguém tentar fugir, Deus me falou que vai morrer. E eles cortam as cordas, liberam o barco salva-vidas e ficam todos ali. Olha que interessante, na palavra de Paulo, que estava preso. Depois de 14 dias, eles estavam 14 dias sem comer e sem beber. E Paulo junta a turma e fala assim, gente, nós precisamos comer. Porque Deus me falou que a gente vai precisar de ânimo, a gente vai precisar se fortalecer. E aí diz a Bíblia que Paulo, tendo partido o pão e dado graças, distribuiu o pão. Alguma semelhança do que acabamos de fazer. Está lá, tendo partido o pão e dado graças, ele distribuiu o pão, todos comeram, se animaram. O fato é que de repente o barco trava lá num banco de areia, um banco de pedra, a parte traseira ainda sacudida pelas ondas começa a quebrar, eles vão naufragar, eles decidem então, todo mundo, quem sabe nadar, avistaram alguma coisa parecida com uma ilha, quem sabe nadar pula na água e tenta chegar na ilha, quem não sabe nadar, se agarra nas madeiras, se agarra naquilo que boia, porque é o que nós temos. E aí, como é a palavra de Deus, todos chegaram em terra seca, todos chegaram em terra seca. Capítulo 28, Deus queria fazer tudo isso, ou Deus fez tudo isso, para trazer redenção a uma cidade, ou a uma ilha. Capítulo 28 de Atos, uma vez em terra seca, descobrimos que a ilha se chamava Malta. Os habitantes da ilha mostraram extraordinária bondade para conosco. Fizeram uma fogueira e receberam bem a todos nós, pois estava chovendo e fazia frio. Paulo ajuntou um monte de gravetos. Quando os colocava no fogo, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se à sua mão. Quando os habitantes da ilha viram a cobra agarrada na mão de Paulo, disseram uns aos outros, certamente este homem é assassino, pois tendo escapado do mar, a justiça não lhe permite viver. Mas Paulo, sacudindo a cobra no fogo, não sofreu mal nenhum. Eles, porém, esperavam que ele começasse a inchar, ou que caísse morto de repente. Mas tendo esperado muito tempo, e vendo que nada de estranho lhe sucedia, mudaram de ideia, e passaram a dizer que ele era um deus. Próximo dali, havia uma propriedade pertencente a Públio, o homem principal da ilha. Ele nos convidou a ficar em sua casa, e por 3 dias, bondosamente nos recebeu e nos hospedou. Seu pai estava doente, acamado, sofrendo de febre e disenteria. Paulo entrou para vê-lo, e depois de orar, impôs-lhes as mãos e o curou.
Tendo acontecido isso, os outros doentes da ilha vieram e foram curados. Eles nos prestaram muitas honras, e quando estávamos para embarcar, forneceram-nos os suprimentos de que necessitávamos. E aí, se você olhar só o trechinho do 11, vai falar que passaram 3 meses nessa ilha. O que acontece nessa passagem é que Deus muda a rota de um navio, onde Paulo como prisioneiro estava, porque Deus queria trazer redenção para uma cidade. Eu vou direto ao ponto. Redenção para uma cidade só acontece com a presença de Jesus Cristo nela. Ponto. Redenção para uma cidade só acontece com a manifestação do poder de Deus, o anúncio das boas novas do Evangelho de Jesus Cristo, com esse poder de graça, de cura do Senhor Jesus e libertação às pessoas. Redenção para uma cidade só acontece quando Jesus assume o trono. Só isso. Agora, como que Jesus vai fazer isso em Marília? Através da minha vida e da sua vida. Como que Jesus vai alcançar as pessoas aqui em Marília? Através da minha vida e da sua vida. Como que Jesus vai curar as pessoas? Através da minha vida e da sua vida. Como que Jesus vai redimir a nossa cidade? Quando Ele mudar a nossa rota, quando Ele mudar os nossos planos, quando Ele mudar a nossa agenda, e a gente se voltar para as pessoas, e aí ser um instrumento, uma ponte, um testemunho daquilo que Deus tem feito. É só assim. Agora, o que acontece? O que acontece aqui? Porque quando a gente olha, Paulo foi, literalmente olhando, Paulo foi um exemplo de Jesus Cristo para essa turma. Se você olhar o que Paulo fez, nessa história que eu só contei para vocês, mas depois vocês podem ler com calma, capítulo 27, capítulo 28, Paulo é um exemplo de Jesus Cristo. Quando Paulo intercede por eles, 14 dias tendo aquele tempestade, o barco à deriva, eles tentando, por 2 vezes eles desistem, eles perdem a esperança de sobrevivência, e de repente Paulo chega e fala assim: eu tive uma experiência com Deus, um anjo de Deus, a quem eu pertenço, a quem eu sirvo, a quem eu adoro, veio e falou comigo. Paulo está tendo um tete-a-tete com Deus, Paulo está tendo uma experiência individual com o Senhor, Paulo está intercedendo por eles, vamos dizer assim. E Paulo chega com uma palavra de boas novas, Paulo chega com um testemunho, Paulo chega com uma profecia. Não é uma profecia: ninguém vai morrer. Deus falou comigo, ninguém vai morrer. Paulo era um preso, mas Paulo chega diante deles para dizer: ninguém vai perder sua vida. Deus falou comigo e eu garanto. Gente, é tão impressionante isso, que quando eles vão depois soltar o barco, salva vidas. E Paulo os lembra dessa palavra, eles cortam os barcos e liberam o barco salva-vidas, acreditando na palavra de Paulo. Paulo foi uma espécie de intercessor, de profeta, e quando a gente olha até a questão do ministério de Jesus, pensando, quando a gente fala de ministério de Jesus, é sacerdote, rei e profeta. Sacerdote, talvez dessa intercessão representando o povo, o profeta falando, ninguém vai morrer. O rei, talvez aqui a gente pensando, que um preso, o imperador romano, naquele barco não tinha mais vez, porque é o preso que mandou e desmandou. Mas pensando nisso, Paulo foi um tipo de Jesus ali, até mesmo quando ele parte o pão, dá graças e distribui a todos. Está ali. Nós somos pequenos cristos na cidade de Marília. Nós somos o que as pessoas vão olhar, como Pedro diz, cartas vivas. As pessoas não vão ler a Bíblia lá fora, as pessoas lerão a sua vida. As pessoas não vão conhecer Jesus como uma pessoa, as pessoas vão conhecer você, e através de você elas conhecerão o Deus que você serve. Nós traremos redenção para a cidade, não por nossa causa, não pelo nosso poder, mas quando nós formos Jesus Cristo, andando pela cidade de Marília. Mas o que acontece em Paulo para a gente chegar a esse tipo de redenção? E é aí que eu queria compartilhar conosco algumas lições do que precisa acontecer conosco até chegar na redenção para uma cidade. E aí eu vejo algumas lições nessa história toda. A primeira lição é que antes de chegar numa redenção da cidade, antes de chegar na cura, libertação, milagre, tudo que acontece, antes disso,
precisa ter uma experiência sobrenatural, individual. O primeiro trecho que nós lemos, no capítulo 27, versículo 22 até o versículo 25, quando Paulo tem uma experiência sobrenatural, individual. Isso é o que primeiro precisa acontecer com cada um de nós. Como igreja, nós precisamos ter uma experiência sobrenatural, individual. Cada um precisa ter uma experiência. E quando eu falo de sobrenatural, eu não estou falando de pentecostal, aqueles negócios que a gente já imagina um monte de coisa. Estou falando que a nossa vida é sobrenatural. Quando a gente aceita Jesus Cristo, o Espírito Santo vem habitar dentro de nós. Quando nós oramos e cremos que Ele nos ouve, isso não é natural. A vida do cristão, ela é sobrenatural, e a gente precisa entender isso. Nós não vivemos daquilo que os nossos olhos podem ver, nós cremos. Quando a gente fala de trindade, quando a gente fala de Maranata, Ele vai voltar, quando a gente fala de perdão dos pecados, quando a gente celebra a ceia, e o Guto bem falou, pela fé nós celebramos uma bolachinha, sem sabor e sem gosto, é pela fé mesmo, mas a gente entende que era melhor quando era pão Pullman, que era gostosinho antigamente, pessoal, depois da pandemia, mas a gente celebra como o corpo de Cristo, isso é sobrenatural, e a gente pega um suquinho de uva, nem é mais vinho, é o suco de uva, que representa o vinho, que representa o sangue, mas isso é pela fé, nós lembramos do sacrifício de Jesus na cruz, isso é sobrenatural. Então, quando eu falo de experiência sobrenatural, não estou falando que você tem que ter uma experiência no monte. Se você tiver, glória a Deus por isso. Que você tem que orar em língua. Se você tiver, glória a Deus por isso. A experiência pessoal. Mas nós precisamos ter uma experiência individual, sobrenatural com o Senhor. Para começar. Agora, o que acontece nessa experiência sobrenatural? Porque quando nós temos uma experiência sobrenatural, individual com o Senhor, primeira questão, nós reconhecemos quem nós somos. Nós reconhecemos quem nós somos. Paulo diz, quando ele chega lá e fala, ontem apareceu um anjo do Senhor, a quem eu pertenço, em algumas traduções, a quem eu adoro, algumas traduções de quem eu sou, essa eu acho linda, quando Paulo fala de quem eu sou e a quem eu sirvo, de quem eu pertenço e a quem adoro, mas ele está dizendo o seguinte, quando eu tenho uma experiência sobrenatural, individual, eu tenho um reconhecimento de quem eu sou. Todos os grandes avivamentos da história, quando eu falo todos, olhando e estudando a história da igreja, todos os avivamentos da história da igreja passaram por um reconhecimento de quem nós somos. Não começou com cura e milagre, não começou com línguas estranhas e profecias. Todos os grandes avivamentos da história começaram por um reconhecimento de que nós somos pecadores. E aqui eu lembro de Jonathan Edwards, um dos grandes sermões que iniciou um grande avivamento na sua nação, quando ele está lendo o seu sermão, Pecadores nas mãos de um Deus irado. Isso hoje é um livro que você pode comprar e ler, ele está lendo esse sermão, e ao ler esse sermão, as pessoas durante o culto começaram a se agarrar nas cadeiras, nos pilares da igreja, começaram a gritar, a chorar, a clamar por misericórdia, e ali começa um senso de gratidão, de vida, porque você só está vivo pela graça e misericórdia do Senhor, e você só está vivo porque você tem uma missão a cumprir. E aí as pessoas dali partiram daquele culto com uma responsabilidade, com um senso de buscar a santidade, de buscar obedecer ao Senhor, e de buscar fazer o chamado, cumprir o chamado do Senhor, e começa um avivamento pela Inglaterra. Quando a gente tem uma experiência sobrenatural, individual com o Senhor, isso também renova o nosso ânimo, traz uma nova esperança, porque Paulo, ele tem essa experiência e ele vem animado, diante de uma tempestade, diante do barco à deriva, diante de sem saber o que vai acontecer, mas ele se anima, e ele anima outras pessoas. Podem encorajar, gente, vamos comer, se animem, tenham esperança, porque Deus vai nos livrar. Quando a gente tem uma experiência individual com o Senhor e sobrenatural, a nossa esperança não fica na circunstância, a nossa esperança não fica onde os nossos olhos podem ver, a nossa esperança não fica no meu emprego, no meu salário, no quanto eu ganho, a nossa esperança não fica na estrutura da igreja a qual eu trabalho, eu sirvo, a minha esperança está no Senhor. E aí eu lembro de Davi, 1 Samuel capítulo 30, quando Davi, sendo perseguido por Saul, já tinha poupado a vida de Saul por 2 vezes,
tinha ido para os filisteus estavam começando a perseguir, desconfiando dele, ele não tinha mais lugar em Israel, ele não tinha mais lugar nos filisteus, e de repente ele chega na cidade onde ele se encontrava, Ziclag, e quando ele chega em Ziclag, todas as mulheres e crianças de todo mundo que estava com Davi foram sequestradas, todas. Os homens desanimaram na hora. A Bíblia fala que os homens começaram a chorar. A Bíblia diz que eles se juntaram e eles choraram tanto e gritaram tanto ao ponto de se cansarem, de ficarem esgotados. Porque todas as mulheres e todas as crianças, todos os filhos foram sequestrados. Eles não sabiam o que tinha acontecido, eles estavam vivos, mas eles não sabiam. E de repente, no meio daquele desespero, no meio daquela tristeza, no meio daquela dor, diz uma frase lá em 1 Samuel capítulo 30, Davi se reanimou no Senhor. Davi se reanimou no Senhor. Ele busca a sua esperança no Senhor. E aí ele volta para vencer os amalequitas que tinham roubado tudo. A nossa esperança, o nosso ânimo não está naquilo que nós podemos tocar, ver, apalpar. A nossa esperança não está na circunstância, a nossa esperança está no Senhor. E quando a gente tem uma experiência sobrenatural, individual com o Senhor, nós renovamos o nosso ânimo, nós renovamos a nossa esperança, nós podemos animar outras pessoas. E ainda sobre a experiência individual, nós não só reconhecemos quem nós somos, não só temos uma esperança renovada, mas nós temos também uma convicção de chamado. Se você olhar, quando ele tem essa experiência, o anjo chega para ele e fala assim, ó, ninguém vai se perder, você precisa comparecer a César. Todas as vezes que a gente tem uma experiência sobrenatural, individual com o Senhor, a gente tem uma convicção de chamado. A gente sai dali. Por isso que quando começou, lembra aquele negócio de cair no poder, todo mundo falava assim, cair no poder. Eu sempre falo uma coisa, e quando eu dou palestra nas escolas também, eu falo, eu não estou aqui para pregar religião, não estou aqui para pregar doutrina, eu estou aqui para pregar a Bíblia. Se tem na Bíblia eu acredito, se tem na Bíblia eu cumpro, eu faço, eu obedeço. Se não tem na Bíblia, você pode colocar uma arma na minha cabeça, que eu não cumpro, não creio, não faço. Sobre cair no poder tem na Bíblia, e por isso nós cremos. Agora sempre que eu falava é o seguinte, não é como caiu, é como se levanta. Porque quem cai no Espírito e tem uma experiência sobrenatural com o Senhor, se levanta com um chamado, com uma missão a cumprir. Eu não estou falando de chamado tempo integral, missões, não, mas se levanta com uma missão a cumprir. Não dá para ter uma experiência sobrenatural com o Senhor e levantar do mesmo jeito. Quando Paulo tem uma experiência individual, sobrenatural com o Senhor, ele levanta com uma tarefa, com uma missão, com um chamado, com um propósito. Ele sabia que ele ia chegar lá, ele sabia que tinha um propósito em Roma, ele sabia que alguma coisa ia acontecer, ele não sabia que ia ter Malta no meio do caminho, mas Deus estava separando tudo para trazer redenção para uma cidade. Primeira lição que eu vejo então nesse trecho, é ligado a uma experiência sobrenatural, individual com o Senhor. A segunda lição que precisa acontecer conosco, com a igreja, para a gente chegar a ter uma redenção para uma cidade, é uma experiência sobrenatural demonstrada. Eu ia falar coletiva, por causa do individual e coletiva, mas não é tanto coletiva, embora vai participar, mas eu creio que ainda mais assim, é demonstrada. Porque quando Paulo chega na ilha de Malta, ele já teve uma experiência individual. Isso para o pessoal do barco já foi gritante, já perceberam que opa, esse camarada encontrou com o Senhor, todo mundo chega em terra seca, mas quando ele está ali, na ilha de Malta, a turma recebendo, fazendo uma fogueira, a Bíblia fala que ele está próximo à fogueira, e quando ele está ali alimentando a fogueira, colocando os gravetos, uma víbora, uma cobra venenosa se agarra na sua mão. Ele, imagino eu, já chacoalha no fogo, tal, se livra da cobra, e todo mundo pensa primeiro, puxa vida, esse camarada é... E aí a Bíblia fala que eles disseram, esse camarada é um assassino, porque ele consegue se livrar de um naufrágio, ele consegue se livrar de 2 semanas de uma tempestade violentíssima, e quando chega aqui e se salva, uma víbora pica ele. Mas logo depois eles veem que nada acontece e eles ficam esperando. Não, peraí, aguenta que já já ele cai duro, aguenta que ele vai começar a inchar, aguenta que ele vai morrer de repente, mas nada acontece. E aí de repente eles falam, não, então ele é um Deus.
É interessante porque quando toda experiência individual, ela vai ser demonstrada de alguma forma. Não tem como você ter uma experiência individual com o Senhor e isso não transbordar, não explodir de você, não passar para as outras pessoas. Quem tem uma experiência individual, sobrenatural com o Senhor, vai acabar de alguma forma transbordando para fora. Só que o que acontece é que quando a igreja começa a ter experiências individuais com o Senhor, e a gente começa a transbordar para os de fora, transbordar numa relevância para a cidade, querer fazer alguma coisa, o que acontece também é que começa a ter os julgamentos. As pessoas começam a julgar, como aconteceu aqui na Ilha de Malta. Tem uma experiência sobrenatural, essa experiência acontece diante de outras pessoas, e aí eles começam a julgar, isso aí não é bem assim não. Talvez a gente já tenha julgado muita igreja que começa a crescer, isso aí é só número, isso aí é só oba-oba, castelo de cartas, isso aí é porque eles querem, crescer a todo custo, isso aí é só pentecostalismo, é só emoção. Talvez nós já julgamos muitas igrejas quando começam a ter uma experiência, e essa experiência individual começa a ser demonstrada para fora. Mas depois do julgamento, também começa esse tempo de desconfiança. Eles ficam ali desconfiando, esperando. Não, ele vai morrer qualquer hora, ele vai começar a inchar, ele vai cair duro. Eles estavam esperando que ele começasse a babar, tivesse convulsão. Eles estavam esperando alguma coisa, mas não acontece nada. Tem o julgamento, depois do julgamento tem um tempo de desconfiança, eles começam a ficar ali ainda não crendo. Só que depois também tem um tempo de elogios exagerados. Porque Paulo não era Deus. Mas quando eles passam do julgamento e vê que nada aconteceu, passa da desconfiança e vê que nada aconteceu, de repente eles começam a falar, não, esse camarada é Deus. Quando nós temos uma experiência com o Senhor, e essa experiência transborda para fora, quando uma igreja começa a ser relevante para a cidade, ou começa a crescer, normalmente vai passar por esses momentos também. E talvez você já tenha julgado muita gente também, talvez você já tenha desconfiado de muita gente, talvez você já tenha exagerado nos elogios para muita gente. O fato é que a experiência sobrenatural demonstrada tem que chegar ao ponto deles reconhecerem o poder de Deus. Esse é o ponto que a gente precisa chegar. Porque se você lembrar da história que nós lemos, eles ficam ali, eles reconhecem o poder de Deus, eles levam os enfermos para Paulo. Não só depois que o pai de Públio é curado, outros enfermos começam a chegar, eles começam a trazer os enfermos para Paulo, e depois que eles ficam 3 meses nessa ilha, eles recebem todas as honrarias, eles são honrados, suprem as necessidades, mandam eles em outro navio, e ainda mandam um monte de coisa com eles para Roma. Porque o que acontece é que a nossa experiência individual precisa transbordar para atingir a cidade. A nossa experiência individual precisa explodir, sair das 4 paredes, para sermos relevantes na cidade. Independente do julgamento que teremos, da desconfiança, o que a gente precisa chegar é que as pessoas reconheçam que ali há o poder de Deus. E por fim, quando a gente passa por essa experiência sobrenatural individual, quando a gente passa por essa experiência sobrenatural que vai demonstrada para as pessoas, aí trazendo o link com o nosso tema, aí acontece a redenção para uma cidade. E a redenção para uma cidade acontece com aquilo que Jesus quer fazer, o ministério de Jesus: cura, libertação. Paulo chega em Malta, Deus promove um naufrágio. E é interessante como na Bíblia Deus age de várias formas, gente. Porque quando eles estavam numa tempestade, Jesus com os discípulos, e eles acordam Jesus no barco, Jesus estava dormindo, quando ele acorda, ele acalma a tempestade no meio dela, e vira uma bonança, tudo se acalma, até os discípulos ficam admirados. Quem é esse que os ventos, as ondas, a chuva, a tempestade, a temperatura, tudo obedece? Quando você lembra de Jonas, ele fala, eu sou o culpado dessa tempestade, do que está acontecendo, pode me lançar no mar. Eles lançam Jonas no mar, um peixe vem, o engole, e a tempestade se vai e tudo se acalma. Mas aqui a tempestade não para, aqui o barco é quebrado, aqui todo mundo tem que nadar, se agarrar na madeira. Deus leva todo mundo para a terra seca, porque Ele queria trazer redenção para uma ilha.
Se Deus quiser trazer redenção para a nossa cidade, e Deus precisar mudar a nossa rota, Deus vai mudar a nossa rota. Se Deus precisar, talvez, mudar a tua estrutura, a estrutura da tua família, a estrutura da tua casa, talvez a estrutura financeira, talvez quebrar algumas coisas do nosso preconceito, dos nossos paradigmas, das nossas doutrinas, para alcançar a nossa cidade, Ele vai fazer. Porque a redenção para a nossa cidade, é isso aqui que acontece na Ilha de Malta, quando eles transbordam, eles saem para fora, e ali a cura, a libertação, a restauração, o anúncio do Evangelho. É muito bonito a gente ficar nas quatro paredes, é muito bonito a gente cultuar e ter um tempo aqui, mas redenção para uma cidade é cura aos enfermos, redenção para uma cidade é contar com a simpatia de todos, como falava em Atos capítulo 2, versículo 42 a 47, as pessoas começam a honrar aquela turma, as pessoas começam a trazer para Paulo, ali trazer as necessidades, e ainda eles vão para Roma cheio de coisa, porque eles contavam com a simpatia de todos. E só para a gente finalizar, eu queria linkar com aquilo que a gente tem sonhado, porque como igreja, nós temos sonhado em expandir isso aqui, sair das quatro paredes, e sermos relevantes para a nossa cidade. A nossa igreja é uma igreja pequena, mas que é muito relevante na nossa cidade em projetos, isso tem sido bênção demais. E aí de uns tempos para cá, vocês sabem que o Esquadrão da Vida, e quem não sabe, só para explicar, o Esquadrão da Vida tem remodelado. Nós não vamos fechar o Esquadrão da Vida, mas ele vai reformular no seu estilo de trabalho. Antes a gente trabalha com internação, a internação por 9 meses e tudo mais. Agora nós vamos fazer uma parceria, eles serão internados em parceiros que nós estamos estudando, olhando, investindo, ajudando. A gente vai ter ali uma mãozinha, mas eles serão internados nesses parceiros. E o Esquadrão da Vida, enquanto missão, vai trabalhar com a prevenção, vai trabalhar com essa triagem e encaminhamento, e trabalharemos também depois com a ressocialização, trazendo essa turma de volta. Para isso, nós como primeiro IPI, nós assumimos o prédio do Esquadrão da Vida. Quem conhece o prédio do Esquadrão da Vida, que fica ali na saída da BR-153, onde tinha a antiga Polícia Federal, fica na quadra de trás, né? Se você tivesse acesso ali, ali fica o prédio do Esquadrão da Vida. Nós assumimos o prédio, a estrutura do Esquadrão da Vida, e nós estamos levando para lá toda a nossa ação social, desde cestas básicas, desde o Projeto Belém, desde o que nós queremos fazer ainda quando os cultos que nós temos, a gente tem culto toda terça-feira, a primeira IPI é responsável pelo culto na favela do Argolo Ferrão, no projeto que era o Vinde Meninos, né, a Expedição Infância do Rico. Então a gente está lá, nós vamos fazer da mesma forma os cultos lá no Esquadrão da Vida. Nós queremos trabalhar com as famílias das pessoas que estão internas, claro, de Marília, porque tem lá hoje, onde era a propriedade do Cláudio Marvulo, que a gente fazia o Vida Vitoriosa, lá virou uma casa de recuperação, tem 70 internos. Então a gente está pegando a lista dessa turma, que a família é de Marília, para a gente trabalhar com um grupo de apoio aos familiares, e além disso, nós queremos também não só entregar a cesta básica, nós estamos trazendo um projeto chamado Mercado Solidário, onde nós vamos montar um mercado lá, inclusive nós já carregamos as gôndolas de um mercado, que deu um trabalho, nós carregamos todo o mercado para lá, nós vamos montar o mercado lá, já estão lá todas as gôndolas, e em vez de entregar a cesta básica, eles farão as suas compras, eles vão ter um dinheiro fictício, claro, e a gente vai trabalhar com curso, geração de renda, a ideia de ter responsabilidade financeira deles mesmos, enquanto eles estão ali, a gente vai poder dar discipulado, cursos da Universidade da Família, a gente vai poder oferecer um trabalho para eles, de curso de culinária, com os alimentos do Mercado Solidário, tem tanta coisa acontecendo, mas para isso, de novo, não tem redenção por uma cidade quando só uma liderança pensa e fala vão para lá. Só tem redenção por uma cidade quando cada um individualmente tem uma experiência sobrenatural com o Senhor. E essa experiência transborda ao ponto da igreja mudar a sua rota, sair da sua zona de conforto, talvez uma tempestade passar sobre nós, para a gente chegar a um bairro e a gente trazer redenção para a nossa cidade naquele bairro.
Existe um grupo de pessoas lá que precisam conhecer do Evangelho de Jesus Cristo. Existem pessoas que precisam ser alcançadas, mas nós não fazemos nada sozinho. Nós precisamos de vocês. Nós precisamos de cada um buscando individualmente ao Senhor Jesus. E eu quero pedir então para você fechar os seus olhos, abaixar a sua cabeça e chamar o pessoal do louvor. E eu queria te desafiar, na verdade te encorajar, a ter essa experiência individual primeiro com o Senhor. Eu sei que nem todo mundo vai para lá, mas a gente precisa de gente. Nós precisamos de pessoas. E talvez você seja essa pessoa que vai se levantar e vai dizer: Deus apareceu para mim, Deus falou comigo, e eu quero estar lá. Porque a gente só vai revolucionar um bairro, a gente só vai trazer redenção para uma cidade, à medida que cada um tenha uma experiência individual com o Senhor. À medida que cada um aceite esse chamado, tenha essa convicção de chamado, e que essa experiência individual seja tão forte, ao ponto de transbordar, para ser uma experiência demonstrada para a nossa cidade, para a gente trazer redenção e alcançar a nossa cidade. Eu queria ver se a gente conseguia cantar, só aquele Tu és Senhor e Deus, domina sobre o universo. Se a gente conseguisse cantar essa parte, esse refrão, você vê que eu sou bom do louvor, eu nem sei se isso é refrão, mas tudo bem, essa parte. Aqui é bom que se vira nos 30, né? Vocês entenderam. Mas eu queria puxar, enquanto eles cantam, ore ao Senhor. E se você quiser aceitar esse desafio, eu quero te convidar a ficar de pé no seu lugar. Nós vamos cantar essa canção. Tu és Senhor e Rei. Ele é soberano sobre tudo. Ele governa sobre todas as coisas. Sobre o universo. E se você quer aceitar esse desafio de trazer redenção para a cidade de Marília, se você quer ser relevante para a nossa cidade, se você quer ter essa experiência com o Senhor, eu quero te convidar a ficar de pé no seu lugar. E eu quero orar por você, para juntos alcançarmos essa cidade. Coroado estás, para sempre reinarás. Cante ao Senhor, glorifique o nome do Senhor. Aos teus pés, rendemos o teu santo nome em adoração. Nos entregamos a ti, toma o teu lugar e habita entre nós, ó Santo Deus, ó Deus. Deus, obrigado por tudo que o Senhor tem feito na nossa história, na nossa vida. Obrigado porque nós cremos nessa Tua soberania. O Senhor está acima de tudo, acima de todos, Pai. E o Senhor nos chama para sermos relevantes para a nossa cidade. Pai, obrigado pelos meus queridos que aceitaram o desafio, não só de alcançar aquele bairro, não só de participar na ação social, mas de serem relevantes para a nossa cidade, porque nós precisamos ser sal da terra e luz do mundo. Esse é o nosso chamado, Pai. E que o Senhor nos ajude enquanto igreja, enquanto filhos do Senhor, enquanto cristãos, a sermos sal da terra e luz do mundo para a nossa cidade. É isso que nós clamamos, é isso que nós pedimos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Igreja, vamos ficar de pé todos para receber a bênção do Senhor. O povo de Deus, receber a bênção do Senhor. E que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus e Pai, e o consolo, a comunhão, o fruto, os dons do Espírito Santo,
esteja sobre a tua casa, sobre a tua vida, trazendo convicção de chamado, trazendo e promovendo experiências sobrenaturais, individuais em primeiro lugar, para depois transbordar para a nossa cidade, para você ser relevante para essa cidade, para ser sal da terra e luz do mundo, agora até a volta do Senhor Jesus e para sempre. Amém e amém. Deus te abençoe e te dê uma semana de vitória em nome do Senhor Jesus.